Continua. Não, já está liberado, pode O falar. que é isso aqui? Tá, só continua. Pronto, agora tá tudo certo. Boa noite a todos. Então, vamos nos concentrar, nos acalmar, fechar os nossos olhos, todos juntos, elevando os nossos pensamentos, pedindo a presença de nossos mentores ou anjos protetores, a presença do plano espiritual, do amor em gotas, e elevemos nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo humildemente que possa iluminar os nossos caminhos, que possa dar, junto ao seu amor, seu discernimento, a possibilidade que a gente entenda o Evangelho desta noite, em um capítulo tão importante, a lei do amor, e assim faço a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus. Bom, boa noite mais uma vez. Eu escolhi o tema A Lei do Amor. O último evangelho meu, eu falei sobre sede perfeitos, né? Então, eu tentei resumir naquele evangelho itens que eu atribuo que são extremamente importantes, né? A perfeição, para se caminhar na perfeição, nós temos que ter a humildade, como eu falei, nós temos que ter a consciência desperta, que force os nossos sentimentos a executar, né, definitivamente as nossas ações na transformação, e a figura do homem de bem, né? A figura do homem de bem que é o homem dos relacionamentos, né? Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo e relacionamento com o próximo. Então, quando nós falamos na estrada da perfeição, eu achei que seria prudente, qual seria o combustível nosso, né, para que a gente pudesse caminhar nessa estrada, né, se mover nessa estrada. E, sem dúvida nenhuma, o amor é o combustível das nossas vidas, das nossas essências humanas e de espírito, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a lei do amor, porque eu também acredito que nós estamos carentes desse sentimento, né? São muitas situações diferentes que estamos passando na vida, né, nessa atualidade, e nesta correria, nessas aflições, nessas agitações, nos relacionamentos, nós estamos esquecendo deste sentimento amor. Então, eu escolhi um tema da instrução, que eu vou ler um pedacinho para vocês, né, amar ao próximo como a si mesmo, vem na instrução dos Espíritos a lei do amor. E lá diz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançados e corrompidos só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, foi, né, Lázaro que ditou, e eu achei assim um ponto que eu falei, aqui que é minha oratória. Porque nós falamos muito, né, sobre esse ciclo, né, que didaticamente está dividido como se fosse em 3 etapas, e a gente sempre no Evangelho fala, né, do ponto de partida, instinto, mais corrompidos, sensações, e depois mais instruídos e purificados, sentimentos, né? Então, eu tentei, assim, de uma maneira
simbólica, explicar definitivamente o que talvez eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Essa sequência evolutiva, essa sequência que nós devemos entender com o coração aberto mesmo, assim, de mudanças, de transformação. Então, novamente, eu vou pedir para que vocês imaginem, como são 3 ciclos, eu vou pôr 3 situações, 3 propriedades, para que a gente possa entender isso. Então, se do ponto de partida nós somos simples e ignorantes, é como se nós tivéssemos nascido numa fazenda gigantesca, no interior, bem no interior, assim, do Mato Grosso, uma fazenda gigantesca, onde nós, na primeira existência nossa, né, nosso ponto de partida, nós nascemos aí. E o objetivo nosso é que a gente saia desta sede da fazenda e vá para a estrada, né, que a gente percorra. Então, o Evangelho ele vem dizer de uma estrada da perfeição, e ele dá qualidades e características desta estrada que eu vou só mencionar, né, que seria com uma estrada asfaltada, né? Uma estrada asfaltada, todo mundo, não sei, já dirigiu numa estrada, você tem uma extrema segurança em dirigir, luz, iluminação, faixas, né, sinalizações, que te dá uma certa tranquilidade, serenidade, né, paz para dirigir. Mas da sede da fazenda até este objetivo, ou seja, do ponto de partida da sede para o ponto não seria final, né? Porque esse objetivo ele é eterno, porque somos seres imortais. Mas para esse objetivo, que é a estrada asfaltada, tem que ter uma interligação no meio dessas duas propriedades, né? Da sede até o asfalto, que eu chamaria de uma estrada de terra. E eu acredito que esta estrada de terra é onde nós nos encontramos, né? Uma estrada de terra, quem já foi para um interior, para um sítio, dirigiu estrada de terra, é uma estrada estreita, tem buracos, tem pedra, né? Às vezes, quando chove, partes dessa estrada ela fica, né, molhada, que você pode deslizar, às vezes atolar. Então, eu acredito que seja essa situação que nós nos encontramos. Então, o que eu tenho na estrada de asfalto? Eu tenho um Deus que põe esse sentimento amor de excelência. Esse sentimento de amor por excelência, muitos já transitaram e transitam nessa estrada da perfeição, né? Nós estamos a caminho dela. Mas esse sentido dessa estrada asfaltada é um Deus de um sentimento de amor, um sentimento verdadeiro, um sentimento genuíno, um sentimento original, um sentimento incondicional, né? Não tem condições. Então, você realmente tem uma tranquilidade, uma serenidade. A luz que ilumina essa estrada, que é a luz do amor, é uma luz que vem quebrar a incredulidade do homem, né? As suas dúvidas, as suas incertezas. É um homem que transita, um ser, um espírito que transita nessa estrada, aonde o coração dele ele já é aberto, ele é poroso, ele é adepto a realmente fazer o bem. Não é uma coisa que precisa ter um treinamento, como nós nos encontramos na estrada de terra. Lá você já tem o amor que predomina em ações automáticas. E quando eu estava lendo sobre esse automatismo, que são coisas reflexa, faz automaticamente. A pessoa serve automaticamente, ela ampara automaticamente. É da natureza do espírito nessa fase em que se encontra. Eu vi uma historinha a respeito de 2 crianças que estavam brincando na rua, e 2 crianças pobres, né, que eram um irmão mais velho de 10, 12 anos e um menor de 6, 7 anos. E passou uma senhora e viu a situação deles e julgou que talvez eles estivessem com fome. E ofereceu para eles 1 litro de iogurte para eles, né? Eles aceitaram, sentaram na calçada, e o irmão mais velho falou para o menor: pode tomar. E ele começou a tomar, né, goles e goles, né, degustando, amando aquilo. E aí o menor deu para o mais velho, falou: toma.
E o mais velho, ele só entornava na boca, né, e molhava assim, o bigode com iogurte, mas ele não tomava. Ele falou, bom, eu já tomei, agora é a sua vez. E foi assim, assim, até que o menino menor tomou todo o iogurte. E eles saíram continuar brincando. Felizes os dois. O menor porque estava com o estômago cheio e ia brincar, e o mais velho feliz por ter atendido o seu irmão mais novo. Então, é esse automatismo da beleza, né, da doação plena, que é quem transita nessa estrada. Já nessa estrada de terra, existem algumas considerações que seria assim, pertinente a gente refletir um pouco. Todos caminham nessa estrada, porque essa estrada sempre tem veículos, sempre tem gente passando, passando, passando. Então, dá um entendimento a nós que todos nós somos iguais, todos transitam nessa estrada, há um destino, há um objetivo. Então, isso te dá um sentimento realmente de humildade, né? de enxergar as pessoas no mesmo patamar, na mesma igualdade, né? Que muitas vezes temos essa dificuldade. E o segundo observação é que cada pessoa, por exemplo, que sai da sede, tá no comecinho da estrada, a outra parou numa estrada que não tinha motivo pelo qual ela parou. O outro deslizou e também parou. O outro atolou. Mas você percebe que pessoas que passam pela mesma estrada, nessa mesma situação, uns passam com muita tranquilidade e não entendem por que o outro parou se eu passei com tanta tranquilidade. O que eu quero dizer em relação a essa simbologia é que nós estamos em experiências individuais, ímpares, únicas. Cada um tem a sua experiência. E o grau evolutivo é que comanda as nossas paradas, as nossas idas, se eu estou mais próximo do ponto de partida, se eu estou mais próximo do meu ponto de chegada, né? O importante é que nessa estrada de terra nós estamos aprendendo, nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando. E a vantagem nossa, que quem nos ensina a dirigir, quem é o nosso instrutor, é Jesus. Então, ele nos dá as diretrizes, né? Porque Jesus, um legislador, né, moral, que veio realmente, não veio para destruir lei, não veio para dar o seu significado, veio para dar o seu testemunho, ele veio realmente trazer todo este amor de origem cósmica, divina, de Deus, para nós. Ele foi realmente o nosso representante e é o nosso representante. Então, que nós possamos nos apegar a essas situações e começar a entender que existe uma trajetória que nós devemos percorrer e que nós devemos entender que nesta estrada que dizem que é sensação, nós confundimos sensação de amor com sentimento amor. Isso é uma coisa, né, que devemos refletir a respeito disso. Porque nós temos um amor, por muitas vezes, que se considera não um sentimento, o amor, mas como uma posse egoísta, né, de uma dominação, de um relacionamento em que, por vezes, sufocamos, né, angustiamos, irritamos, humilhamos. E nós usamos muito esse termo, faço em nome do amor, um amor que, na verdade, na estrada da perfeição, é um amor libertador, é um amor que ampara, é um amor, né, que aconchega, que ajuda, que auxilia, e nós falamos erroneamente que nós fazemos, né, todas as situações em nome do amor, e muitas vezes de relacionamentos que o coração não tem nenhuma participação, né, de casais, ou que tenha uma relação que você acredita que seja amor, e que você acaba realmente, né, impondo uma qualidade sua, que é uma imperfeição, realmente esmagando, humilhando, né, totalmente fora do contexto, né, e muitas vezes até matando em nome do amor, né? Então, este é o significado que eu entendo de sensação de amor e sentimento de amor, uma estrada de terra com dificuldades que nós mesmos causamos, né, buracos, né, pistas,
defeituosa, somos nós os causadores, mas que estamos treinando, vivenciando, experimentando e tentando despertar esse sentido nosso, que a gente possa avançar a esse objetivo que Deus nos deu, né? Então, a minha ideia hoje é passar 6 mensagens do amor que eu vou tirar da estrada do amor, da estrada da perfeição, de espíritos superiores, de pessoas encarnadas que chegaram nesta condição e tentar fazer com que a gente pegue uma gota desse amor, uma gota com um poder gigantesco, e que a gente pudesse até como mentalizar a possibilidade de Jesus estar entregando em nós 6 gotinhas de amor em cada um que está me assistindo, a mim, que a gente possa, através desta gota de amor verdadeiro de Deus, impulsionar, e porque a gente tire esta sensação de amor e progrida na estrada para a gente entender o verdadeiro significado do amor. Então, primeira mensagem do amor desta estrada asfaltada para nós é que os relacionamentos humanos, eles têm como objetivo permutar experiências fraternais. Eu vou repetir. Esse relacionamento nosso, ele tem por objetivo permutar, trocar experiências fraternais. Então, isso, para mim, parece ser um puxão na orelha que está doendo até agora, depois que eu li isso aí. Porque acredito que nós devamos parar e pensar sobre todos os nossos relacionamentos. Porque o relacionamento é troca de experiências para que a gente possa progredir e ascender nessa escalada espiritual. Então, se eu tenho um relacionamento que realmente causa qualquer coisa diferente deste sentimento de troca fraternal, nós estamos com sensações de amor, não é um amor verdadeiro. Então, essa gota de amor que eu fiz essa idioplastia, que eu mentalizei e acreditei, é que ele seja capaz de fazer com que os nossos relacionamentos sejam reavaliados, refletidos e mudados à postura daqueles que realmente temos tido condutas erradas. A segunda mensagem do amor é aquela que vem dizer que o amor verdadeiro de Deus, esse amor verdadeiro, genuíno, ele vem quebrar a espinha dorsal do orgulho e do egoísmo. Porque quem transita nessa estrada não é uma pessoa orgulhosa e muito menos egoísta. Então, eu vou pôr uma situação para vocês que eu acredito que esteja presente na vida de muitas pessoas, inclusive da minha, que se chama melindres. Então, o conceito de melindres é um sentimento de constrangimento, é uma suscetibilidade que você tem de se ofender, de se ferir com facilidade. Há coisas bobas, as coisas bestas, é uma palavra mal colocada, uma brincadeira errada, um esquecimento, né, de um aniversário, de casamento, né, o seu próprio aniversário que esqueceram, e que você faz o quê? Você se melindra e fica ferido em relação a isso. Esse melindre, ele tem algumas repercussões em nossas vidas. Primeiro, que ele faz com que a gente carregue mágoa, ressentimentos, e esta mágoa, ressentimento, ela vai ferindo, né, essa suscetibilidade se fere a todas as pessoas que você acaba se sentindo vítima, acaba alterando o seu padrão vibracional, vibratório, e os efeitos deletéricos, eles são em relação a você, né? Então, que a gente pare e pense que esta gota de amor que eu depositei, né, que Jesus depositou, que ela tire esta tendência de cada um de nós de se melindrar facilmente com as pessoas, né? De nos tornarmos vítimas. Porque o melindres, ele acaba levando a gente a separações, a rupturas, a desentendimentos com separações. Sejam casais, sejam de família, seja de um grupo social, seja do nosso trabalho, e até num grupo religioso, que a gente acaba se ofendendo e acaba se separando.
se dividindo. Então, que a gente tire este sentimento, desta tendência nossa de se melindrar, e que a gente possa entender, por este sentimento de amor, que cada um tem o seu ponto de vista, cada um enxerga de uma maneira, cada um está num estágio evolutivo diferente, como eu disse no início. Então, a mesma coisa eu pedi para 10 pessoas avaliarem uma pintura, cada um a vê de uma maneira diferente. Vê detalhes que você não vê, significante ou insignificante, entende ou não entende, mas a descrição pode ser 10 descrições totalmente diferentes. Então, que a gente entenda que a pessoa tem este olhar, porque ela é única, ela é individual, ela está no seu processo evolutivo, com as suas dores, com os seus sofrimentos. Então, a gente precisa saber deste relacionamento, né? Trocar as experiências, e o que se pede é que não se tenha melindre em relação às relações, né? Quem vive a se ferir pelos outros se torna em condição de espinheiro, né? O Evangelho vem dizer. Ele fica tão assim ressabiado, tão assim endurecido, que ele acaba achando que tudo é agressão para ele, tudo tem um motivo de humilhação, e as coisas também não são assim que funcionam, né? Então, o problema é a gente tirar essa tendência de sermos melindrosos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós devemos pensar antes de tomar uma decisão. Certa vez eu participei de um congresso científico-médico que nós estudávamos o comportamento da amígdala cerebral, né, que estava relacionado com as emoções. E nas situações em que nós éramos testados de uma maneira de contrariedade, existe o que a parte médica vem dizer do sequestro da amígdala. O que seria isso? Nós, nas nossas vidas, as experiências que nós vamos vivenciando, nós as arquivamos no nosso subconsciente. Então, se eu tenho uma experiência nova que me remete a algo parecido ao que eu já passei, ela está guardada no meu subconsciente. Então, o que eu faço? Eu não racionalizo aquilo que chegou até mim. Eu faço o que? Um arco reflexo. Eu recebo a informação e eu devolvo em seguida, que eles chamam de sequestro da amígdala. Então, é como se você fosse pôr a mão no fogo, né, e você tira rapidamente a mão, você não raciocina. Está queimando o meu dedo, eu vou tirar a mão do fogo. Não, você tira, é reflexo, porque você sabe de uma experiência que aquilo queima. É a mesma coisa em relação a esse sequestro. E que, cientificamente, eles descobriram que se você tem uma agressão ou qualquer tipo de situação que te põe em uma situação de confronto, de enfrentamento, ou que você tem que tomar uma decisão, 20 segundos é o tempo necessário para que você chegue a essa informação no seu cérebro. Então, você veja que a ciência ela já vem, né, tentando estudar os mecanismos, e nós, sem dúvida nenhuma, através do Espiritismo, a gente sabe que, né, dar a outra face, nós temos uma outra abordagem com o mesmo significado. Mais que 20 segundos é o tempo necessário para que você pare e tome uma decisão, não tome uma decisão errada, precipitada. Então, quando nós diminuímos estes enfrentamentos, nós diminuímos o que gera a nossa mágoa, o que gera o nosso ressentimento. Isso não seria tão ótimo para nós, né? Começarmos a tirar da frente tudo aquilo que nos magoa, porque se nós precisamos caminhar, nós precisamos tirar a fonte daquilo que nos faz mal, que nos atrasa, que nos atola, que nos deixa parado na estrada. Então, essa é a segunda mensagem que ele vem falar a respeito disso. A terceira mensagem do amor vem dizer, e é algo muito interessante, ele vem dizer que nós devemos ser construtores de pontes e não de obstáculos. Então, eu vou contar uma historinha também, que eu acho muito interessante, que elucida muito bem disso. Existiam 2 irmãos que moravam numa propriedade. Eles eram muito unidos. Eles eram muito assim, próximos, eles se confraternizavam, eles dividiam as suas angústias. E, por algum motivo, eles se desentenderam. E os anos se passaram
10, 15, 20 anos, e eles carregavam aquela mágoa no coração. Se você chegasse hoje e perguntasse o que aconteceu, eu acho que nenhum dos dois saberia dizer o que aconteceu, porque melindraram por uma situação que não era para fazer cumprido, né? Porque eles não souberam entender que os relacionamentos são experiências, né, trocas de experiências fraternas. Então, um proprietário, um irmão, chamou um marceneiro e pediu que esse marceneiro construísse uma cerca ao redor da sua propriedade. E ele orientou o marceneiro: do rio para lá é propriedade do meu irmão, então você faça a cerca antes do rio, eu quero que você cerque toda a minha propriedade, porque eu quero selar definitivamente essa coisa que ficou no ar, não resolveu, eu também não quero mais resolver. E ele disse que estava de viagem, que ele pegasse todo o material na cidade, dê o nome da pessoa, põe no meu nome, depois eu acerto, em uma semana eu volto. E o marceneiro fez isso. Ele pegou todo o material, ele começou a construir. Quando o proprietário chegou, olhou aquilo, ele ficou assim estarrecido, indignado, porque ele falou assim: eu pedi para você construir uma cerca e você me construiu uma ponte. Aonde que você estava com a cabeça de fazer isso? O irmão do outro lado, avistando a ponte que unia a sua propriedade à dele, o irmão diante da ponte desceu correndo e abraçou o seu irmão, achando que aquilo era uma atitude de união. O irmão, sem saber o que fazer, o outro, ele retribuiu, né, esse abraço fraternal, e eles reataram a amizade. Quiseram comemorar no dia seguinte com um churrasco, convidaram o marceneiro, que foi o pivô, né, desta união, e o marceneiro disse que não poderia ficar lá, porque ele tinha mais pontes para construir. Então, a mensagem do amor vem traduzir que nós não façamos cercas em relação aos nossos relacionamentos, principalmente no lar, principalmente nos nossos familiares próximos, ou onde qualquer lugar que nós estejamos, sempre existe o lugar do amor a interagir, agir. Então, que a gente possa ser esses construtores de pontes, e que se existe alguém que tenha alguma animosidade, que se existe alguém que está me escutando, que tenha alguma pendência, que seja essa pessoa de construir essa ponte e refazer, né, realinhar esses relacionamentos, porque a mágoa, o ódio, o ressentimento, eles são frutos de um amor ferido. Então, que a gente não faça, né, o melindres, que a gente tenha esta concepção verdadeira de que o relacionamento serve, né? Nós sabemos, mas nós erramos nisso. Mas que a gente possa, a partir de hoje, entender relacionamento são trocas de experiências fraternas. Isso acho que resolve muitos problemas nossos. Que a gente seja construtores de pontes e não de obstáculos, né? Porque quanto mais você amaldiçoar as pessoas, quanto mais você desejar o mal, mais desesperos vão perturbar a sua marcha, a sua caminhada. Então, quanto mais mágoa você tiver, quanto mais ressentimento você carregar, mais efeitos deletéricos você vai ter em relação a você mesmo, seja no corpo físico, seja no corpo, né, na parte da mente, seja no espírito. Então, nós precisamos, né, simplificar a vida, tendo essa humildade, né? Eu quero continuar progredindo de uma maneira diferente que eu estou caminhando hoje. Eu sei que é difícil, gente, mas muitos conseguiram passar. A nossa destinação é essa. Temos que nos esforçar para isso, né? Porque quanto mais você der, mais você vai receber, disse Jesus. Então, nós temos que praticar essa, né, essa doação, essa caridade despretensiosa, esse auxílio que faz com que a gente ajude o próximo, mas também ajude a nós, né? A quarta mensagem do amor, ela vem falar sobre o auto-amor, que eu também falei na oratória passada, mas é algo também que me chama muita atenção, né? De a gente se amar mais, de a gente se valorizar mais, de a gente se respeitar mais,
de a gente se presentear mais, né? Presentear no sentido, não, vou trocar o carro porque eu mereço, não é esse tipo, mas, sabe, vou cortar o cabelo para ficar mais bonito, para me sentir melhor, vou comprar uma roupinha, sabe? Pequenos gestos, gente, não são grandes coisas. Pequenos gestos que faz que você eleve a sua autoestima, e a reforma íntima vem trazer esse benefício para nós, né? Então, com a reforma íntima, nós temos esse questionamento: como que eu estou me comportado nessa encarnação? Será que eu estou desperdiçando essa encarnação? Eu não estou desperdiçando essa encarnação? Será que eu tenho sido o meu maior inimigo? Não sei, precisamos pensar, refletir, e isso a reforma íntima nos traz, né? Porque quando nós não percorremos esse mundo gigantesco que existe dentro de nós e não descobrimos as coisas, porque a semente do amor de Deus se encontra dentro de nós, nós vamos ficando no desconhecimento e pagando as consequências desse desconhecimento. Mas um ponto que me chama a atenção da reforma íntima, que é também uma outra historinha que eu acho muito interessante. Existia muito tempo atrás, na Europa, eles eram os condados, né, que dividiam as propriedades nos reis. Então tinha um condado aqui com o rei, tinha um condado vizinho com outro rei, e a lei da época dizia que quem ultrapassasse o reinado de um para o outro, a punição era a morte. E saiu um dia um príncipe a cavalo, andando, tão distraído, tão feliz, e ele acabou atravessando a mata e caiu num outro condado. E foi pego e levado ao rei deste condado. Este rei falou assim para ele: você sabe quais são as consequências, né, de você atravessar um condado que não deveria condado? Ele falou: eu sei, mas eu me distraí e eu realmente eu errei, eu sei que eu errei. Ele falou: você sabe que a pena é a morte, mas como eu sou um rei generoso, eu vou te dar uma chance. Se você me responder certo o que eu te perguntar, você está liberto. Ele falou: então, opa, tem uma chance, né? Pode perguntar o que é. Ele perguntou: o que mais deseja uma mulher? A pergunta difícil, né? O que mais deseja uma mulher? Eu acho que se me perguntasse hoje, acho que eu morreria, porque eu não sei o que mais deseja uma mulher. Mas o que mais deseja uma mulher? E ele falou assim: rei, posso pensar? Né? O senhor me dá 24 horas. Ele falou: você pode pensar 24 horas, mas você não sai aqui do meu território. E ele saiu em busca de resposta. Perguntou para sábios que não souberam responder, para as pessoas locais que não souberam responder, né, para feiticeiros que também não souberam responder. E um dos feiticeiros falou: existe uma bruxa, que é um pouco distante daqui, mas aqui no próprio território, que deu o caminho para que se chegasse até lá. Ele percorreu, foi até lá para saber se ela, né, saberia dar a resposta. Só que no caminho, o caminho de uma beleza do palácio foi se tornando algo tenebroso, sabe? Fúnebre, assim, com árvores secas, folhas ao chão, galhos. Ele tropeçou várias vezes. E conforme foi escurecendo, foi dando medo ficar lá naquela parte. Quando ele avistou à noite, né, quando caiu a noite, ele avistou uma luzinha que ele falou: deve ser ali onde ela mora. Ele bateu na porta e não teve dúvida que era a bruxa, né? Que tinha uma verruga aqui no nariz, faltando dente, cabelo todo, né, despenteado. E ele contou a história para ela rapidamente e ela morreu de rir. Ela deu gargalhada. Ele falou: por que você está rindo? Porque é muito fácil essa resposta. Eu vou te dar essa resposta com uma condição: se você se casar comigo. Aí ele estava: se eu erro, eu morro. Se eu acertar o caso com a bruxa, né? E ele tinha um amor pela vida imenso. Eu falei: eu aceito casar com você. E foi até o rei. No dia seguinte, ele falou: eu tenho a sua resposta. O que mais deseja uma mulher é ter autonomia, decisões da sua própria vida. O rei ficou estagnado, porque ele achou tão belo aquilo que ele tinha dito. Então, ele falou assim: você está liberto, você pode ir embora. Então, desta eu me livrei, e agora eu preciso resolver em relação ao compromisso que eu tive com a bruxa. E ele foi pela manhã. E quando ele bateu na porta, ele viu uma moça linda, maravilhosa, né? Eu falei: cadê aquela senhora que estava aqui? Ela falou: sou eu. Eu não te contei que eu tenho
uma magia. À noite eu sou bruxa, de manhã eu sou uma linda mulher, como você está me vendo. E você veio para casar comigo e eu te pergunto, ela perguntou, o que você quer que eu seja? E ele, sabedor daquilo que ela tinha ensinado, ela falou, você seja aquilo que você quiser ser. E ela acabou se tornando uma linda mulher e se casou com ele. Então, esta é uma história sobre a reforma íntima, que o rei é a tradução da justiça, que te dá todas as ferramentas, Deus te dá todas as ferramentas, através da terceira revelação, através das casas espíritas, professores, todo o ensinamento, para que você possa, através desse material vasto, belo, brilhante, fazer esta reforma e entender que esta reforma que você faz precisa existir uma parcimônia, não há um relacionamento de confronto com o seu lado sombra, que é a tradução da bruxa. Então, eu discordo um pouco quando as pessoas falam que você precisa matar o homem velho para nascer o homem novo. Eu entendo que existe, é uma transformação em que não morre ninguém, mas que vai se transformando. A luz, ela vai penetrando na sombra, porque tudo que ela almeja é luz. Então, esta relação nossa com o nosso lado sombrio, ele tem que ser harmonioso. É um enfrentamento pacífico. Isso é uma coisa que eu passo para vocês, que eu acho muito interessante. Muitas vezes as pessoas têm medo de entrar dentro delas por receio de ter monstros, traumas, sequelas, e muitas vezes existem. Mas não tem jeito, tem que se fazer essa relação, tem que se pôr luz aonde não tem luz. Então, essa é a mensagem do amor em relação, né, à reforma íntima. Então, em relação a esse alto amor, que a gente possa, né, realmente se amar, se merecer, e que a gente não se entristeça com as pessoas que não nos amam, não nos valorizam, né? Porque o amor, ele habita corações inteiros, que estão voltadas à reciprocidade, à amorosidade, que a gente não se entristeça por isso, né? Que a gente tenha esse alto amor, essa autoestima, e que releve as pessoas que realmente não enxergam aquilo que você tem de bom. Quando você ama, você tem uma visão mais clara de você mesmo. Isso é uma coisa que eu também acredito ser muito interessante, porque quando você tem essa reforma, quando você tem esse amor, você se dá o direito de escolher aquilo que você quer ou não para a sua vida. É bonito isso, né? De saber falar, não, eu não quero isso para mim. Eu sei que isso não é bom para mim. Não, isso vai contra os meus princípios. Então, essa é uma decisão de formação de caráter, né? Formador de caráter. Então, que a gente tenha também esse entendimento. Outra mensagem, quinta mensagem do amor. O amor impulsiona o perdão, né? Então, se nós estamos nessa estrada da condição, né? Eu amo, perdoo. E eu perdoo porque eu te amo. Eu renuncio porque eu te amo. Eu negligencio porque eu te amo. Nós pomos essa condição. Então, esta pitada de amor da estrada da perfeição, do amor de Deus, te dá um sentimento de um amor incondicional. Você não tem mais esse binômio. Você começa a agir de uma maneira com sentimento. Então, quando você, no perdão, quando você identifica o seu inimigo, quando você identifica aquele que te persegue, quando você identifica aquele que te calunia, você enxerga ele como pessoas invigilantes, pessoas como se fossem crianças de curto entendimento, que, na verdade, talvez chamam a atenção por aquela maneira de ser, que não vale mais a pisotear ou tentar enfrentar, mas são pessoas que eu acredito que mereçam mais uma mão estendida do que um pisotear, né? Que a gente também tenha esse entendimento em relação aos nossos inimigos.
O perdão, ele faz com que você resista este lado negativo das pessoas, né? Além de você enxergar as qualidades positivas, este lado negativo, ele não é um fator que te impacta uma decisão de separação, de enfrentamento, né? Ele faz com que você resista, e esta é a tradução do amor, né? Ele faz, também muito interessante, né? Quando a gente fala que o perdão ele liberta, né, as pessoas que se enfrentam, mas ele dá uma segunda chance para a pessoa se consertar, se arrumar, né? E é bonito a gente dar, né, uma segunda chance, né? Que a gente não tem esse olhar crítico, tão esmagador às vezes das pessoas, que a gente possa entender que o perdão é esse lado de dar uma segunda chance, de dar oportunidade para outra pessoa, ou você mesmo, né? Porque a gente sempre atribui o perdão de alguém que fere a gente, né? Nunca nós ferimos os outros. Mas dá essa segunda chance para nós nos refazer, poxa, e com este perdão nós aumentamos a nossa amorosidade. O perdão ele é capaz de fazer isso. Porque você vê que o ato que você fez em relação a dar a segunda chance, relevar, faz com que você tenha um sentimento de amorosidade, né? Que é caminho do sentimento, não mais das sensações. E a última mensagem do amor é a mensagem que vem dizer que o amor ele muda a nossa visão de vida, né? Às vezes nós atribuímos a miséria, a pobreza, né, a falta de condições, e na verdade a miséria é tudo aquilo que nós carregamos de ruim dentro de nós, né? A miséria é nosso egoísmo, né, a nossa intolerância, a nossa impaciência, né, a falta de perdão. A miséria é o nosso desânimo, a nossa incredulidade. Tudo isso é uma miséria, né? E tudo esses 6 mensagens do amor vem trazer um significado que nós poderíamos errar menos do que nós erramos hoje. Nós poderíamos tomar decisões mais certas do que tomamos hoje. E essas escolhas erradas que tomamos na vida, realmente, talvez não, realmente é reflexo da nossa imaturidade, né? Da nossa ainda imperfeição, de não amadurecimento, de quem realmente transita nessa estrada de terra, né? Das sensações, do egoísmo, é meu, não, isso vai me prejudicar, não, eu não posso perder aqui. Essa é a estrada que nós vivemos, né? E sabemos de todo o evangelho que vem dizer da vida futura, desta fé, mas precisamos sair dessa estrada para ir para outra. Então, essas 6 gotas de amor são realmente uma maneira que eu achei que pudesse ser útil a todos nós, de sair dessa sensação de amor, dessa posse egoísta, de todas essas nossas imperfeições, e começarmos a enxergar um pouco mais perto essa estrada verdadeira, asfaltada, que se chama o amor de Deus. E como é que eu posso ajustar tudo isso nos meus dias em que vivo? Primeiro passo, eu tenho que entender que o outro é o outro, não é uma extensão minha, não é um complemento meu. Ele não tem que fazer o que eu quero. Então, a partir do momento que nós aceitamos esta condição, que cada um tem a sua individualidade, que nós respeitamos isso, esse já é um grande passo. Às vezes nós cobramos, né, demais as outras pessoas e nos esquecemos que a pessoa dá aquilo que ela tem. Se ela não tem e eu cobro uma coisa que ela não tem, isso é uma falta de caridade. Então, que a gente tenha isso na cabeça também, né? A cobrança, às vezes, em demasia, a pessoas que não têm condição de nos retribuir aquilo que almejamos, né? É falta de caridade. Então, nós devemos compreender mais, nós devemos tolerar mais, nós devemos entender que este amor é um amor de um relacionamento meu com Deus. Eu faço o auxílio ao próximo, não é para ser visto pelos homens. Então, o relacionamento meu com Deus. E isso também tem que estar muito bem certo para a gente. E o sentimento de gratidão.
né? Aceitarmos o que temos, a condição que somos e a condição que temos, né? Não sempre, eu queria tanto aquilo, mas e você olha a pessoa para trás, tem muito menos que você, então, que a gente tem um sentimento de gratidão por aquilo que nós temos, né? E entender que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a dor do meu próximo é maior do que a minha, né? Esse é um fator também que faz com que a gente reflita, né? A gente reclama da nossa vida, mas às vezes, na grande maioria das vezes, a dor do próximo é muito maior que a nossa, né? As dificuldades, elas existem. Por vezes, Deus coloca cercas ao nosso redor para que a gente erre menos, né? Nunca tinha pensado nisso, mas é uma verdade, né? Às vezes a gente erra, aparece a dificuldade para dar uma parada aí. Eu vou pôr uma cerca porque você está errando demais. Então, esse é um ponto de reflexão, né? E as facilidades, elas nunca ensinam nada para nós, muito pelo contrário. As facilidades, tudo que é dado de mão beijada, tudo que nós não valorizamos e ainda por pior, tornamos-nos mais insensíveis às pessoas, a tudo. Então, as dificuldades, elas existem e Emmanuel vem dizer uma frase que eu também gosto muito. Ele vem dizer: a dor vem realizar a obra a qual o amor não conseguiu edificar por si só. Ou seja, se você não conseguiu pôr amor naquilo que você toca, naquilo que você faz, e aquilo traz uma repercussão, consequência, essa repercussão é a dor. Então, toda vez que tivermos dor, nós precisamos refletir sobre isso, né? Aonde que o amor não conseguiu entrar nessa situação, nesse processo, né? Então, que a gente possa entender essas 6 mensagens que eu disse, né, em relação a que a gente tenha o entendimento dos relacionamentos. Eu achei tão lindo isso, né? O relacionamento, ele está relacionado a trocas, permutas, né, fraternais. Se você não está fazendo isso, você está errado, né? Temos que pensar nisso. Temos que pensar que o amor, ele quebra realmente o nosso orgulho e o egoísmo. Eu estou falando do sentimento amor, tá? O verdadeiro de Deus, né? Então, que a situação, o exemplo do Melindres, eu achei muito, assim, apropriado para a situação. Que nós possamos ser construtores de pontes, não de obstáculos, porque essas pontes que fazemos, diminuímos os distanciamentos, diminuímos os enfrentamentos, né? Então, tudo é benéfico para nós, que a gente tenha esse auto-amor, que a gente possa ser, através desse amor, impulsionar o perdão, né? Como dar uma segunda chance, da cura, da libertação, de despertar a nossa amorosidade, e que a gente possa olhar a vida de uma maneira diferente. O amor é capaz de fazer isso, né? Com que você veja as situações ao seu redor, de fechar os olhos, né, da indiferença alheia. Ele te dá essa sensação, um sentimento de bem comum, de ajuda, né, não é só você, todos nós estamos nessa estrada de terra, mas é uma oportunidade tão, né, ímpar para nós que estamos encarnados. Um está ajudando os outros, um está orientando, um estendendo a mão para o outro, um cedendo, né? Não, pode ir, né? Não tem problema nenhum, né? Principalmente no trânsito, né? Tem tantas situações que o amor pode entrar em cada situação do nosso dia a dia. É só parar e pensar, né? A pessoa que corta na sua frente, poxa, ganhou um carro na sua frente. Pode ir, seja generoso, né? Pode ir. Tudo isso faz que o seu perispírito, a sua onda mental, ela fique irradiando luz, né? Amor, aproximação, as pessoas chegam. Porque se você tem um coração rígido, né, pelas circunstâncias da vida, esse coração é um coração que afasta, né, distancia, irrita, diferente de um coração generoso, que faz aproximar as pessoas, né, que te aconchega, que te dá segurança. Então, que a gente faça isso,
precisamos viver bem do ponto de vista espiritual. Porque para morrer bem, nós temos que viver bem. Para que quando a gente chegue do outro lado, nós não sejamos acometidos por arrependimentos terríveis, aflições, dores. Então, vamos viver bem espiritualmente, para morrer bem e continuar a nossa jornada, né? Devemos acreditar qual seja realmente a verdadeira propriedade. Nós sabemos disso. A verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós levamos depois que deixarmos a terra. O resto é usufruto. Então, tudo que nós adquirimos e em termos de amor, em termos de virtudes, é o que nós vamos levar. Então, essa é a verdadeira propriedade. E esse amor que eu quis pôr de gotas é o amor, que é o remédio da alma, que é o bálsamo que cura as feridas do corpo. Eu já falei em várias oratórias, como médico eu já presenciei pessoas pessimistas, derrotistas, que foi operar uma vesícula tão tranquila, no fim, com tanto negativismo, com tanta coisa assim, de não vai dar certo, eu não vou conseguir sair, e acabou falecendo. E você perguntava, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não tinha infecção, não tinha absolutamente nada. Então, o poder do pensamento, o poder daquilo que a gente, né, cria dentro, né, do nosso mundo interior, que projeta para o mundo exterior, é importantíssimo, né? Esse amor, eu acredito que seja, né, o nutriente, né, das afinidades, que possa fazer com que a gente saia desta sensação e entre no sentimento amor. E, para finalizar, caminhe com alegria e amor. É uma mensagem muito bonita. A tua luta pode ser grande, mas o amparo que recebes não é menor. Os oradores normalmente falam isso, né? Nunca estamos sós. Por mais que a gente ache mãos invisíveis, vozes invisíveis, né? Todo o plano espiritual, eles nos dão o suporte a qual necessitamos, né? A cruz que te pesa nos ombros, e Deus não dá uma cruz maior daquilo que você pode carregar, mas a cruz que te pesa nos ombros também é o teu cajado na sua ascensão. Eu fiquei estudando, olhando. Quer dizer, a cruz que eu estou carregando é a minha própria bengala na minha ascensão, no meu cajado, né? É isso mesmo, né? Quanto mais nós nos aprimorarmos pelo sofrimento, entendemos o sentimento amor, da transformação, de tudo isso que a gente falou, mais fácil a nossa ascensão. Não se atormente pelas pedradas da ingratidão, né? Eu acho que isso não deve ser também algo que deva aborrecer a gente. Aborrece, mas que a gente não possa também levar isso como algo de enfrentamento, algo de mágoa e de ressentimento, né? Eu agradeço a oportunidade, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu passei, né? E vamos finalizar, né? Uma prece para finalizar. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos, mais uma vez fortalecidos, e agradecemos a Ti, Mestre Jesus. O sentimento é gratidão. Gratidão pelas instruções, pelo exemplo, modelo, guia que nos oferece a cada um de nós. Pedimos orações, pedimos um manto de cura, de amor, a todas as pessoas necessitadas, confliteadas, em desespero, as pessoas que estão no chat, as pessoas que se encontram em hospitais, orfanatos, asilos, presídios. Pedimos, Jesus, a tua luz de amor, de esclarecimento, para que ela possa adentrar em cada lar nosso,
em cada cômodo, protegendo a todas as pessoas que amamos, a nós, dando coragem a cada um integrante, dando fortalecimento, e que possamos realmente, eu peço do fundo do meu coração a cada um de vocês, que nas relações humanas, isso foi tão marcante para mim, que a gente possa realmente entender que o relacionamento é a permuta, é a troca de experiências fraternais. Que não saiamos deste modelo, desta meta, que a gente possa diminuir os enfrentamentos, que a gente possa transitar nesta estrada, mas é uma estrada que a sensação de amor não possa mais estar presente, que as nossas tendências de melindrar, de se magoar, de se ferir, possam ser removidas com o amor de Deus, com o auxílio de Jesus. E assim finalizo o Evangelho desta noite dizendo, graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Muito obrigado, gente.